Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Evangelho de João 17. Lemos então com a ajuda de Deus. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém.
O apóstolo João descreve aqui, irmãos, a oração feita pelo Senhor Jesus, voltada para que os discípulos pudessem ser beneficiados, pois ele estava finalizando já a sua missão e havia necessidade de entregar a Deus, o Pai, todo o trabalho que havia feito com os seus discípulos, para que dali para adiante eles continuassem, ainda que sem a presença pessoal do Senhor Jesus, mas eles pudessem, crendo nestas maravilhas que haviam visto durante o ministério do Senhor Jesus, e crendo também agora que eles haviam de receber o Espírito Santo, que Deus havia de fazer com ele, com os seus discípulos, o mesmo que havia feito com ele até aquela hora. Então fez esta oração, irmãos, que era uma recomendação para que os seus discípulos, mesmo sem a sua presença pessoal, eles pudessem manter-se firmes, servindo ao Senhor, com a mesma finalidade que o Senhor Jesus teve, que era herdar a vida eterna nos céus. E por conta disto, irmãos, ele se preocupava em que os discípulos precisavam ser guardados pelo Senhor Deus, para que ninguém viesse a se perder, porque sabia das dificuldades que eles haviam de enfrentar e que precisavam então de que estivessem nele a virtude e o poder de Deus para vencerem todos os obstáculos que o adversário colocasse nos seus caminhos. E não pedia que fossem tirados do mundo. Ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, pois eles já não são mais do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas aqui ele pedia então a Deus: Pai, santifica eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Porque assim como tu me enviaste ao mundo, também eu tenho enviado a eles ao mundo. Quer dizer, irmãos, aqui o que o Senhor Jesus estava fazendo era pedindo a Deus que nos conservasse na condição de podermos participar das suas bênçãos e guardados por Ele, porque nós estávamos como enviados também a este mundo, ou seja, cumprir uma missão aqui na terra, assim como Jesus cumpriu também a sua. De modo que nós precisávamos, e de fato necessitamos, de que sobre nós surjam, apareçam o poder e a virtude de Deus, para que não sejamos vencidos pelos males desta terra onde estamos peregrinando. Então dizia assim: eu não rogo só por esses que estão aqui, Senhor, mas eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ora, irmãos, nós estamos incluídos nesta oração de Jesus. Ele orou por nós, orou para que mantivéssemos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, e que tivéssemos também em nós o mesmo poder que nele estava. Este é o motivo da oração que o Senhor fez e o motivo da palavra que envia nesta manhã para todos nós. Assim como Deus ouviu a oração de seu Filho, que atendendo-o, derramou sobre nós o Espírito Santo, que é o poder que está em nossa vida, então certamente Ele nos guardará durante a nossa peregrinação neste mundo. De modo, irmãos, que nós temos somente uma coisa a fazer: procurar estar sempre fiéis ao Senhor, sempre juntos ao Senhor, através da obediência e através da nossa oração e consagração, pois fazendo assim, Ele nos guardará em todos os momentos da nossa vida. Tudo aquilo que se levantar para nos abater a nossa fé e nos tirar deste caminho santo, o Senhor certamente manterá o que o seu Filho rogou, porque Ele disse: eu rogo não só por mim ou por estes, mas por aqueles que hão de crer. Então, irmãos, há uma oração do Senhor Jesus em nosso favor, que ela não perdeu o efeito
não perdeu o poder e a força, ela continua valendo até o dia de hoje. De modo que quem está aqui e que precisa da misericórdia de Deus, certamente deverá saber que o poder e a graça se derramou sobre nós, e não há por que nós duvidarmos e ficarmos: será que o Senhor vai me levar até o fim? Será que eu vou conseguir vencer as coisas que se levantam? Então o Senhor nos garante nesta manhã que quem procurar servi-lo, Ele defenderá, guardará e nos livrará dos males que há nesta nossa peregrinação. Os males, irmãos, que tentam impedir o nosso caminhar, não somente vêm por espíritos malignos, que são eternos opositores daquilo que é de Deus. Sempre foram, desde Adão, com os profetas, com os reis que foram fiéis a Deus, e também com os discípulos e com o próprio Senhor Jesus, que se opuseram para impedir que Ele conseguisse realizar a obra que Ele fez. Mas agora, irmãos, revestido do mesmo poder que estava em Jesus, nós também vamos ser, como disse Paulo, mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aquele que nos amou orou por nós. Mas também, irmãos, não são somente as tentações espirituais que nos fazem vir a menos, mas também as coisas desta vida terrena, problemas desta vida, dificuldades, coisas que sucedem, irmãos, que abatem a nossa fé, a nossa esperança, que abatem a nossa confiança no Senhor, também são empecilhos para que nós venhamos a desistir, desanimar e descrer no Senhor. E esta palavra tem o caráter não só de libertar das opressões espirituais malignas, mas também nos dar força para vencer os obstáculos desta vida terrena. Não sejam as provas, irmãos, não sejam as dificuldades desta vida, não sejam as enfermidades, os insucessos, as coisas que sucedem, não sejam elas, irmãos, suficientes para desanimar-nos ou tirar a nossa fé. Ao contrário, sejam estas lutas e dificuldades motivo para que nos acheguemos mais ao Senhor, que nós busquemos mais a sua misericórdia. E os irmãos saibam de uma coisa, que as provações nesta vida terrena, elas não vêm para destruir a nossa força e nos jogar fora. Elas vêm, irmãos, de certa forma, para nos dar condição de nos aperfeiçoarmos mais no poder de Deus. Por quê? Porque quando elas nos oprimem, quando nós sentimos, irmãos, debilitados diante das circunstâncias desta vida, não temos outro recurso senão ir aos pés do Senhor. E aqueles que vão aos pés do Senhor, jamais o Senhor os deixa sem atender, irmãos. Se perguntarmos, será que alguém aqui tem alguma prova na sua vida, algum problema que lhe faça desanimar ou enfraquecer? Levante-se, certamente levantariam todos, porque quem é que não tem dificuldade? Quem é que não tem as lutas desta vida terrena, que muitas vezes, olhando para o horizonte, nós não vemos uma saída, não vemos uma solução, não vemos um meio que possamos nos livrar? Então vem, irmãos, o abatimento, vem a dúvida, vem o momento que a pessoa até pergunta: será que Deus me conhece? Será que Deus sabe que eu existo? Por quê? Porque não vê saída. Mas a palavra desta manhã, ela nos avisa que aquele realmente conhece um por um, sabe que nós existimos e conhece até onde nós resistimos às provações. Porque o Senhor não dá frio, irmãos, maior do que a coberta que nós temos. O que vem na nossa vida, ainda que pareça maior do que possamos resistir, Deus é aquele que nos ajudará a vencer as contrariedades desta vida. Então, por esta palavra, irmãos, não seja motivo de enfraquecimento, de esfriamento, de dúvida se Deus está conosco ou não, as provas, as lutas, os problemas que
que surgiram e aquilo que a gente vê que será um mal ali na frente, isto não deve ser motivo nenhum para tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé, tirar a nossa confiança, pois a palavra desta manhã é pregada para que volte a crescer em nós a fé, a esperança não diminua e a confiança no Senhor, irmãos, não se acabe. E se alguém está enfrentando esta dificuldade, pela virtude da palavra que o Senhor está enviando, receba o poder para resistir o mal, e Deus te fará vencer essas dificuldades. Porque, irmãos, ninguém espere neste mundo que vivemos dias melhores. Não é que sejamos nós pessimistas, é porque sempre foi assim, irmãos. Na medida que aumenta a população, na medida que aumenta o conhecimento, na medida que aumenta as possibilidades de sucesso na vida terrena, e as pessoas se veem, irmãos, em dificuldade de alcançar, de seguir o que outros vão conseguindo, então a pessoa se deprime, a pessoa desanima, perde a força, passa a congregar menos, orar menos, porque pensa que Deus não está com ela. Mas a palavra desta manhã vem avisar que, ainda que te pareça que você não terá sucesso na vida terrena, mas saiba que na vida espiritual o teu sucesso está garantido por Jesus. Glória ao nome do Senhor. Se pudéssemos, irmãos, ter acesso a alguma coisa escrita num livro ao nosso respeito, com respeito à nossa vida terrena, e pudéssemos pegar página por página futura, porque o passado já foi, o ano passado já deixou as sequelas que nele aconteceram, mas nós estamos agora diante de Deus. Se pudéssemos abrir folha por folha e ler sucesso da nossa vida terrena, ou insucesso, facilidade ou dificuldade, alegria ou tristeza, irmãos, nós iríamos ficar sem norte, sem saber o que fazer, porque quem é que sabe o que está para frente? Então a gente sempre sabe que termina um problema, ele está dando lugar a outro. Termina uma prova, é porque está dando lugar a outra. Termina uma tristeza, vem uma alegria, mas há um espaço depois para uma outra tristeza, porque é assim a vida do ser humano. Mas se nós pudéssemos, irmãos, ter conhecimento do que está escrito no nosso futuro espiritual, então, mesmo que não tendo acesso, aquele que tem nas suas mãos o nosso futuro, fala para nós nesta manhã: nosso futuro é de paz e de glória, irmão. Bendito seja o Senhor, desde que esta vida terrena não destrua os propósitos de Deus na vida espiritual. Pois as provas que vêm nesta vida não vêm para destruir o projeto de Deus, o propósito de Deus na nossa vida espiritual e nos jogar por terra, nos lançar no abismo. Não, irmãos, ao contrário, quanto mais a prova se aperta, maior a possibilidade de achegar-se a Deus. Como nesta manhã estamos aqui, digamos que a maioria que aqui está, se não todos, tem dificuldades, coisas que não consegue resolver e tantas outras coisas desta vida. Mas, irmãos, se pudéssemos considerar agora que tudo isto deve redundar em nosso progresso espiritual, quem sabe nesta manhã Deus mandasse dos céus um pouquinho da sua glória. Porque Jesus na oração disse: Pai Santo, dei para eles a glória que me deste. Senhor Jesus deu para nós a glória que o Pai lhe deu. Isto está ao nosso alcance. Nós teremos acesso a essa glória. Mas que glória é essa? Qual foi a glória do Senhor? Humana? Abraços? Considerações? Não. A glória de Jesus foi que ele estava com o Pai, livre, falando com Deus, o Pai, e Deus falando com ele, estava nele. E ele deu a nós isso. Os irmãos podem crer que a mesma glória que estava no Senhor Jesus, Filho de Deus, também está sobre nós. Ele tinha acesso ao Pai, porque ele conhecia. E será que nós não conhecemos ainda o nosso Pai?
Será que tem irmão ou irmã que ainda não conhece a presença de Deus, que é de Deus, o Pai, dentro do seu coração? Não tem esse conhecimento? Então você tem uma glória que te pertence e que desconhece. Nesta manhã Deus pode te fazer conhecer um pouquinho daquilo que é de Deus, que está aí dentro de ti. Irmãos, o povo de Deus pode se considerar, ele deve considerar-se feliz, porque o que passamos nesta vida terrena não é diferente de ninguém deste mundo. Todos sofrem igualmente, o pobre, o rico, o grande, o pequeno, enfim, ninguém escapa das coisas que existem nesta terra. Mas o que está proposto para nós por Jesus Cristo, irmãos, não são todos que têm. Só que este grupo que está ouvindo isso aqui hoje, nesta manhã, entendemos que vieram porque estão interessados em conhecer alguma coisa de Deus. É claro que muitos vêm pedir misericórdia pela situação que está passando, esperando de Deus uma providência, mas tudo está nas mãos de Deus. Tu não vais sofrer mais do que suportas, e se o Senhor quiser amenizar o teu sofrimento, nesta manhã Ele pode. Se Ele quiser dar um basta temporariamente na tua vida pelas tuas aflições, Ele pode. Se na tua casa a paz não existe, a guerra ela sempre é evidente, sempre acontece coisas que roubam o prazer de viver dentro do teu lar, o Senhor pode também, pelo poder da sua palavra, fazer um bem para ti e te dar liberdade para você se alegrar, pelo menos dentro da tua casa. Quantos que estão aqui, que terminando o culto, nem tem prazer de voltar para o seu lar, porque sabe que entrando dentro da sua casa, os problemas estão ali, as lutas vão continuar do mesmo jeito, mas se Deus te der agora virtude e a glória que estava em Jesus, você entrando na tua casa vai ver que tudo aquilo que passa não é para comparar com a glória que em ti há de ser revelada. Glória ao nome do Senhor. Então esta palavra, irmãos, que o Senhor manda, é para nos reforçar a confiança de que há uma oração do Senhor Jesus ao nosso respeito, para garantir que se nós o amarmos, Ele também nos amará e virá e morará dentro de nós. Isso já aconteceu, Ele já habita dentro de nós em espírito. Nada desta terra deve impedir o nosso progresso espiritual, irmãos. Nós devemos de entender que tudo que se levanta, o Senhor pode num instante aplacar. E se alguém está aqui na iminência de não resistir mais e cair, hoje o Senhor te toma pelas mãos, te levanta e te leva avante nesta bendita graça. Bendito seja o Senhor. De modo, irmãos, que atendendo o que Jesus falou, Pai, dei a eles a glória que me deste. E depois disse, Pai Santo, guarda eles em teu nome. Saibamos que isto é direito nosso. Quem está aqui pensando, será que eu também posso usufruir disto? Claro que pode. O Senhor não te chamou, não te deu o dom de crer na sua palavra, isso também te pertence. E se você quiser provar se Deus está realmente vivendo dentro de ti em espírito, põe-te em comunhão agora. Pode ser que agora mesmo Ele se manifeste dentro do teu coração e você tenha certeza, realmente Deus está comigo. E se a Irmandade quiser fazer uma prova, coloquemos nós agora em comunhão. O Senhor pode manifestar aqui a mesma glória que estava em Jesus Cristo. Porque os irmãos vejam que quando o Senhor Jesus falava com o Pai, Ele se alegrou em espírito. Seja agora nesta comunhão derramada a alegria do Espírito Santo sobre o povo de Deus nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Que ninguém venha a menos, irmãos. Não deixe de cantar, não deixe de servir a Deus. Se gostas de visitar, continue visitando. Se gostas de estar em comunhão,
põe-te mais em comunhão, pois tudo isso te fará abundar nas riquezas celestiais. Olha, irmãos, Deus não está prometendo para nós nesta manhã sucesso absoluto nesta vida terrena, mas está prometendo sucesso absoluto na vida espiritual. Se algum espírito maligno, além das tuas provas terrenas, te atormenta com maus pensamentos, que querem te lançar numa situação de desolação, quer te entregar a uma vida perdida neste mundo, entregando-se aos valores do pecado que está abundante na terra, hoje o Senhor, pela palavra, repreende estes espíritos em nome do Senhor Jesus. Esta aflição, esta angústia que te toma, que às vezes pela manhã quando acordas, antes de colocar os teus pés no chão, parece que um mundo se desaba sobre ti, são opressões malignas, além das tuas provas terrenas. O Senhor vai repreender este mal. Glória ao nome do Senhor. Isto faz, irmãos, um efeito danoso na vida das pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa desperta, já revestida deste sentimento mal, com medo do dia que vai enfrentar, até nos seus relacionamentos estão comprometidos. Marido com mulher já não se relacionam bem, pais e filhos também não, no trabalho, nos negócios, a pessoa até diz: hoje foi o pior dia da minha vida, desde a hora que eu acordei até agora, parece que tudo está dando errado. Estas sombras malignas, estes males que estão te rodeando, creia que se estiveres em comunhão agora, sairás daqui liberto. Liberta em nome do Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. Mas o Senhor não quer que desanimemos. Animemo-nos, irmãos, porque é certa a nossa vitória por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.